Gestão de riscos aplicado à segurança digital. Olha só, pessoal, risco é sempre uma probabilidade de ocorrência de um evento adverso. Tem aqui no canal uma playlist só sobre gestão de risco, naquela situação nós falamos de riscos naturais, mas o conceito geral de risco se aplica a qualquer evento que possa causar dano e que tem certa probabilidade de ocorrência. Então, risco é algo que pode ocorrer e é gerenciável. E ele é identificado previamente, tá? Então, o risco, ele é diferente do caos, tem como você identificar a probabilidade de ocorrência dele. Ele pode ou não se tornar um problema. O problema é algo que já está ocorrendo ou já ocorreu. Ele pode ser solucionável de imediato ou descoberto, né, durante lá a ocorrência dele, claro, buscando a solução. Então, o risco você vai evitar que esse problema venha a acontecer. Muitas vezes, esse problema você tem um custo muito grande para evitar e ele acaba acontecendo e você tem que ter ali uma contingência para saber o que fazer quando tal problema vier a acontecer. Né? Não é que você não investiu na prevenção de risco, é que evitar completamente o risco é praticamente, em muitas situações, impossível. Então, você vai tentar minimizar a probabilidade de ocorrência, mas sempre vai ter uma probabilidade. O exemplo que eu uso é a construção, por exemplo, de um muro para evitar uma inundação de um rio numa cidade. Esse muro ele pode ter várias alturas. Quanto mais alto ele for, maior vai ser a probabilidade dele evitar uma inundação. Só que muitas vezes um muro muito alto ele é muito custoso. Então tem vários estudos de riscos que calculam qual seria a altura ideal, considerando o risco, o custo do muro e as prováveis efeitos econômicos de uma subida do rio, né, dentro ali daquele contexto. Por exemplo, se construir um muro é mais viável do que você remanejar as pessoas que estão morando próximo a esse rio, junto com a questão também das residências, enfim. Então, você tem como ver, nem sempre a opção mais viável é você colocar um muro mais alto possível, porque isso também vai causar outros problemas colaterais. Então, tem sempre um custo muito alto em você prevenir risco, você tem que ver qual o nível de risco aceitável para que você conviva e, se acontecer um problema, como é que você vai resolver ele. Então, a gestão de risco foca proativamente em prevenir, tá? Em geral, o que pode dar errado e ajudar coisas a darem certo. Então, você tem que ter entendimento do contexto e a avaliação de risco consiste na identificação, análise e avaliação. Tá? Identificação, você tem que identificar quais são as causas que podem provocar um rio, por exemplo, a subida de uma enchente, nesse caso de um risco natural, ou no caso dos riscos cibernéticos, o que a gente tem falado anteriormente, os tipos de riscos, tá? A análise, ela é mais qualitativa, então, quais são as naturezas desse risco, como é que isso pode se desencadear, e a avaliação, ela é quantitativa, e ela é extremamente importante, porque você tem que avaliar qual é o nível de risco, né? Geralmente, a fórmula é a probabilidade de ocorrência vezes a intensidade, que seria o dano proporcionado caso viesse a ocorrer. E aí você faz matriz de risco para ver qual é o nível de risco de determinado evento acontecer. E claro, uma vez feito isso, você precisa ter um monitoramento constante desses fatores de riscos e tem que ter um sistema de comunicação e consulta, porque uma vez acontecendo esse evento, você vai ter que comunicar para as pessoas o que fazer e como elas, primeiro, como elas podem prevenir, tá, esses riscos e o que elas devem fazer diante de uma situação. É comum, por exemplo, em países que estão em limites de placa tectônica, são países suscetíveis à ocorrência de terremotos, que existem simulações periódicas na população sobre simulando a ocorrência de um terremoto, como é que as pessoas devem se proteger. Por exemplo, uma das coisas que você pode fazer, se na sua casa tem um sofá, é colocar o sofá no meio da sala e ficar deitado próximo ao sofá, porque se a parede cair, o sofá vai acabar contendo ali aquele choque daquela parede. Geralmente as pessoas acabam tendo danos com a quebra de estruturas de edifícios ou casas. Então, isso é uma forma simples de você prevenir o risco de um terremoto.
E que em países como o Chile, por exemplo, as pessoas são ensinadas desde cedo porque são países que acontecem terremotos. Diferente do Brasil, que é muito raro acontecer um terremoto e não existe terremoto de grande escala porque o Brasil está longe de limites de placas tectônicas. A gestão de riscos, então, vai considerar várias dimensões, a dimensão estratégica, financeira e operacional. E aí você, quando você fala de riscos em geral, tá, você está falando de negócios, mas existem os riscos de TI e de segurança da informação. Então, vão ter vários aqui subunidades de gestão de risco de negócios e a gestão de TI vai fazer parte dela, mas também vai dialogar com o mundo externo, que você tem ataques cibernéticos que vêm de fora, então você precisa também estar preocupado com essa questão para fazer uma boa gestão de risco. A análise de avaliação de risco visa identificar os requisitos de segurança da informação, permite balancear os gastos de sistema com segurança de informação de acordo com os custos dos danos potenciais de cada falha. Aquilo que eu falei no exemplo do muro, né? Então, você também prevenir o risco tem seus gastos. Tem que ver se vale a pena você ter um gasto muito excessivo, talvez para um risco que nem seja tão grande assim. Direciona e determina as ações prioritárias da gestão de risco. Identifica, quantifica e prioriza os riscos de acordo com o objetivo da organização. Lembra disso aqui, ó, vou avaliar os riscos, vou dar uma nota. Só que essa avaliação também tem que estar pautada nos objetivos organizacionais. E tem um processo periódico de análise e avaliação, porque uma vez que você fez a análise e avaliação dos riscos, os riscos eles mudam com o tempo. No caso da segurança digital, inclusive com o avanço tecnológico, então você tem que sempre fazer uma reanálise periódica desses fatores de riscos. Aqui um exemplo, tá? Como é que você pode mapear esse risco? Então, a fonte. Lembra que eu falei, ó, a probabilidade de ocorrência junto com os danos proporcionados. Isso aqui, alguma literatura coloca exposição, outras não, tá? Outras colocam exposição dentro do impacto, outros usam o termo vulnerabilidade. Então, gestão de riscos eu pesquiso desde a época que eu fiz geologia, então, há mais de 10 anos. Isso aqui varia conforme a literatura. Só para trazer um pouco para o exemplo, porque você tem a probabilidade de ocorrência, mas a probabilidade muda de acordo com o local, tanto físico como virtual, em que você atua, né? Então, por exemplo, uma pessoa que usa muito mais ali as redes sociais, talvez estão mais susceptíveis a aquele tipo de crime de golpistas, como o golpista do Tinder, né? Então, estão mais expostas. E aí o impacto é maior conforme for o patrimônio ali da pessoa, pensando no dano absoluto. E a probabilidade de ocorrência também aumenta conforme a vulnerabilidade da pessoa, né? Se é uma pessoa que não tem tanto estudo, enfim. Se é uma pessoa carente, por exemplo, a probabilidade de cair desse tipo de golpe é maior entre as mulheres, né? E tem um perfil próprio de mulheres, mulheres de meia idade, enfim. Aí você coloca a fonte do risco. Aqui, no caso, o risco de clima, né? O risco de desastre natural. Então, condição: furacão atingir instalações do projeto. Consequência: destruição de instalações, equipamentos, perda de informações, risco de vida de equipe, atraso do projeto. Então, aí você tem os mapas de probabilidade, o de impacto, caso isso venha a acontecer, e qual é a exposição que o local onde está esse projeto tem em relação a esse tipo de risco. Pessoal, aqui as referências dessa aula. Então, você tem a Escola Virtual, Figueiredo e outros autores também que a gente tem adotado aqui nessa sequência de vídeos sobre segurança digital. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.